Olá, meus amigos, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, dividindo esse estudo, dividindo esses ensinamentos, agradecendo a oportunidade de estar aqui, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, aos nossos benfeitores espirituais, tendo a certeza de que cada momento que a gente para estudar, estamos recebendo as intuições necessárias, estamos recebendo o amparo e estamos dividindo esse espaço e esse ambiente com todos aqueles espíritos desencarnados interessados também nesse estudo, nessas palavras. Lembrando sempre da importância de fazer a leitura de harmonização e a prece para que possamos estar imersos nas melhores vibrações e para que o estudo possa correr da melhor forma, com muita tranquilidade, com muito aprendizado. Então, hoje vamos encerrar essa parte relacionada a Sócrates e Platão. Hoje estamos no item 21, é o último item destacado por Kardec para falar do Sócrates e Platão como precursores da ideia cristã e do espiritismo. E é interessante esse trecho que o Kardec destacou, porque ele vai finalizar esse capítulo falando de uma coisa muito importante, que é o papel do espírita. Na verdade, o trecho não fala do espírita propriamente, até porque nessa época do Sócrates e Platão não se falava em espiritismo, mas a partir do trecho destacado, Kardec vai fazer esse desenvolvimento. Então ele vai falar da importância do espírita precisar se manter firme na sua crença, mas não só no momento em que ele está falando o que ele pensa, mas também naquele momento em que ele é atacado, porque a gente sabe que existem as divergências de opinião, a gente sabe que muitas pessoas pensam diferente das outras e tudo bem. Eu já falei em outros vídeos que o respeito tem que existir, que a discussão amistosa tem que existir para que se chegue, às vezes, a um ponto de vista, mas existem aquelas pessoas que não estão interessadas numa boa conversa, num esclarecimento, estão apenas interessadas em atacar, em ofender, em humilhar, em provocar. Então, essa mensagem e esse recado que o Kardec vem deixando para os espíritas é relacionado a isso, a esse posicionamento que precisamos ter diante daquele comportamento de uma pessoa que não acredita e que por isso vai nos ofender, porque como eu falei, não acreditar, não concordar, não tem problema, isso depende da crença de cada um, depende do momento evolutivo de cada um, isso depende do repertório de cada um, mas a ofensa, a gente já está falando aí de outra coisa. O que o Kardec então vai falar nessa parte relacionada ao item 21, o item 21 é o seguinte: ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignoras. E aí o Kardec então vai falar, isso vai com vistas aos que criticam aquilo de que desconhecem, até mesmo os primeiros termos. Platão completa esse pensamento de Sócrates dizendo: tentemos primeiro torná-los, se for possível, mais honestos nas palavras. Se não o forem, não nos preocupemos com eles e não procuremos senão a verdade. Eu gravei um vídeo aqui também nessa mesma parte do Sócrates e Platão. Eu vou deixar aqui em cima o linkzinho para quem quiser clicar e ir lá assistir, se você já não assistiu. Relacionada a essa parte também da ciência versus o espiritismo, o materialismo versus o espiritismo, ou às vezes até mesmo o espiritualismo. E lá nesse vídeo eu falei sobre essa questão, esse embate que às vezes pode surgir entre duas pessoas com crenças diferentes, principalmente com relação ao mundo espiritual e ao mundo material. E lá nesse vídeo eu falo sobre isso, que tem um momento da discussão que se a pessoa ela já não está mais interessada em saber, em se esclarecer, se ela está somente interessada em ganhar uma conversa, levar aquela conversa como se fosse uma disputa e ganhar aquela disputa, deixemos para o futuro. É a recomendação de Kardec no livro que é o Espiritismo.
né? Então ele fala, se são provas que você quer, isso palavras minhas, tá, pessoal? Assim, resumindo, é como se de repente, num determinado momento da conversa, o Kardec falasse assim, olha, essas provas que você quer realmente, enquanto elas estiverem sendo tentadas de uma forma, elas não vão existir. Então, reservemos ao futuro, deixemos ao futuro que ele é Senhor de todas as coisas. Em todas as questões de tecnologia, em todas as questões de ciência, o futuro é quem dirá o que é verdade ou não, né? Então, essa fala do Kardec, ela é muito interessante e ela vai se aplicar aqui também. Só que aqui, esse trecho, ele vem nos trazendo mais uma diretriz de como vamos nos comportar, porque não sei se vocês já passaram por uma situação, e aí isso vale para qualquer ponto de discordância, quando você fica quase que tentando convencer a pessoa daquilo. E o que acontece? Vai tendo um desgaste de energia, porque já não está mais se tratando ali de um esclarecimento, mas sim de uma disputa. E quem é que vai ganhar a medalha de ouro? Quem é que vai sair vencedor daquela conversa como o ganhador da verdade absoluta, né? Então o que o Kardec vem chamando a atenção é para que a gente possa ter esse cuidado de sim, vamos tentar levar a verdade, vamos tentar levar um ponto de esclarecimento, vamos tentar levar ali um outro ponto de vista, mas no momento que percebemos que a pessoa não quer, então vamos deixar esse assunto para um outro momento. E é o que ele fala. Cuidemos de instruir-nos, mas não nos injuriemos, ou seja, não vamos nos sentir atacados, não vamos nos sentir ofendidos, saibamos também entender o outro. E aí ele fala, é assim que devem proceder os espíritas com relação aos seus contraditores de boa ou má fé. Revivesse hoje Platão e acharia as coisas quase como no seu tempo e poderia usar da mesma linguagem. E aqui é interessante porque ele está falando que se isso fosse hoje, continuaria igualzinho. É uma reflexão que fazemos muitas vezes, né? Se a gente aproximar em uma data, a gente vai entender que Jesus esteve aqui há 2000 anos atrás. E ele veio trazendo ensinamentos, ou seja, há 2000 anos, o que a humanidade evoluiu. Não podemos ser também tão injustos e falando que também não melhoramos nada e não aprendemos nada. Mas a nossa caminhada ainda é muito longa diante de tantos ensinamentos que já tivemos há tanto tempo atrás e continuamos ali ainda tão mais próximos, digamos assim, das vibrações mais primitivas do que das mais evoluídas, né? Então ele continua aqui. Também Sócrates toparia criaturas que zombariam da sua crença nos espíritos e que o qualificariam de louco, assim como o seu discípulo Platão. Lembrando que há um tempo atrás, as pessoas que tinham contato com o mundo espiritual eram realmente taxadas de loucas, eram realmente taxadas de bruxas, né? A gente teve uma época aí que as pessoas eram queimadas nas fogueiras por às vezes ter esse contato com o mundo espiritual. Então lembrando que o espiritismo é sempre cercado desse preconceito por uma falta de entendimento de outras pessoas, por uma falta de respeito também, sempre teve esse lado de julgar e de ofender e de humilhar, e numa parte mais agressiva, a punição, né, como essa questão da fogueira que eu comentei. E hoje a gente já tem um entendimento um pouco melhor dessas questões, mas ainda existe a questão da descrença e a questão da zombaria. Ah, você acredita nessas coisas, nessas ilusões, você fica se iludindo com esse mundo que não existe. A gente ainda ouve muito isso, às vezes ouve num tom de brincadeira, às vezes ouve num tom mais pejorativo mesmo, mas sigamos então aqui as instruções de Kardec para que possamos seguir firmes na nossa crença, firmes no que acreditamos e que possamos deixar aos outros com o seu momento, com o seu aprendizado, que é para isso que estamos aqui, para amar o próximo, para nos amar, para entender, para ajudar, mas principalmente para respeitar o momento do outro. E aí ele fala, foi por haver professado esses princípios que Sócrates se viu
ridiculizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta. Dentro desses exemplos aqui que eu dei, que antigamente aconteciam essas coisas bem mais graves, né? Tanto é que, levantando contra si os interesses e os preconceitos que elas ferem, as grandes verdades novas não se podem firmar sem lutas e sem fazer mártires. Então é bem interessante o Kardec escolher esse trecho para finalizar essa parte, porque agora, como eu falei, já tenho falado nos últimos vídeos, a gente vai entrar no capítulo 1, onde vamos começar a estudar os trechinhos do Evangelho e aí todas as abordagens, os desenvolvimentos trazidos pelo Kardec e também aquelas mensagens que são trazidas pelos Espíritos, como eu mencionei lá no início, lá na introdução, né, quando eu falei como é que ia ser esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele termina aqui falando já que, olha, o caminho do espírita, o caminho de todo aquele, né, que está trazendo uma nova verdade, um novo conceito e que ainda não é bem aceito, é um caminho de dificuldades, é um caminho de luta, porque é um caminho que a pessoa precisa ser forte para falar daquilo que muitos ainda não concordam, que muitos ainda vão fazer chacota, vão fazer a zombaria. Então essa é a mensagem desse vídeo, é uma mensagem para todo mundo que está no caminho do Espiritismo, para todo mundo que está nesse caminho tentando entender essa verdade trazida pelos Espíritos. É uma mensagem de estímulo, é uma mensagem de esperança, uma mensagem de força, para que todos nós possamos ficar no nosso caminho do amor, perseverar no nosso caminho da esperança e desses ensinamentos maravilhosos trazidos pela espiritualidade. Eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Vai dando uma lida no Evangelho segundo o Espiritismo. Se você já lê, se você já faz essa leitura, já faz esse estudo, ótimo. Se você está começando agora, pega o seu Evangelho, já dá uma lida no capítulo 1, que no próximo vídeo a gente já vai começar, tá bom? Até lá, pessoal!